Para se poder escolher um tema, é importante nós pensarmos em dois procedimentos. Vou dizer o seguinte: sempre que se colocar a questão de encontrar um tema para a sua investigação, pense em dois procedimentos. Vou lhe ensinar aqui os dois procedimentos para encontrar um tema. E vamos aqui chamar de, por um lado, procedimento A, e o outro vou chamar de procedimento B. O procedimento A, para que possamos formular um tema, é necessário, primeiro, identificar a linha da investigação. Ou seja, em primeiro lugar, ver sobre que matéria é que quer estudar no âmbito de todas as matérias que estudou ao longo do seu processo de formação. Por exemplo, quem fez psicologia pode escolher entre estudar psicologia de desenvolvimento, estudar psicologia pura. Quem fez economia poderia optar em estudar a produção, estudar a escassez. Quem fez relações internacionais poderia se preocupar por estudar integração regional, estudar diplomacia, enfim, identificar primeiro a linha de pesquisa. Como é que se identifica essa linha de pesquisa? Primeiro, deverá ver qual foi a disciplina com a qual mais se identificou ao longo do seu processo de formação. Nessa disciplina, vai ver que matéria vai estudar. Ou seja, se identificar sociologia, por exemplo, vai estudar o quê? Dentro da sociologia, vou estudar sociologia das religiões, sociologia cultural. O segundo passo é identificar uma área geral de interesse. Depois de nós identificarmos a nossa linha de investigação, por exemplo, eu fiz relações internacionais, vou identificar a minha linha de investigação e vou falar sobre diplomacia. Você fez psicologia, vai identificar a sua linha de investigação e vai falar sobre a psicologia do desenvolvimento. Outro fez sociologia, que é uma linha de investigação dentro da sociologia, e vai se ocupar da sociologia cultural ou sociologia das religiões. O segundo passo é nós identificarmos dentro da sociologia cultural, dentro da diplomacia, dentro da psicologia, o que é que eu vou estudar. Por exemplo, dentro da diplomacia, eu podia falar da relação entre estados do hemisfério sul. Você, dentro da sociologia cultural, podia falar, por exemplo, sobre as relações entre a Igreja Católica e a Igreja Metodista. Estamos aqui a falar na identificação de uma linha geral de interesse. Primeiro identificamos que vamos estudar sobre sociologia. Dentro da sociologia, dissemos que vamos estudar sociologia das religiões. Sociologia das religiões aqui apanha o nome de linha de investigação. Dentro da sociologia temos sociologia das religiões. Depois, dentro da sociologia das religiões, identificamos um assunto com o qual ou que nós pretendemos investigar. E aqui eu posso escolher relações entre igrejas cristãs e igrejas muçulmanas, relações entre a Igreja Católica e a Igreja Metodista. Temos um terceiro elemento, que vai ser encontrar um assunto específico dentro dessa linha de interesse. Depois de eu identificar a Igreja Católica e a Igreja Metodista, vou encontrar um elemento dentro da Igreja Católica e da Igreja Metodista que eu posso fazer o estudo. Por exemplo, podia estudar o comportamento dos pastores com o comportamento dos padres. Isto é encontrar um assunto específico dentro da nossa linha de interesse, que é a relação entre a Igreja Católica e a Igreja Metodista. Assim sendo, nós teríamos então o último passo, que é a formulação do tema. Eu já consigo formular um tema, sendo que de toda a linha vertical analisada, eu sei que vou estudar sobre a sociologia das religiões, relação entre a Igreja Católica e a Igreja Metodista, depois ver a relação entre o padre católico
e o pastor metodista, e aí sim já posso formular um tema que é a relação entre os pastores da igreja metodista e os padres da igreja católica. Esse tema assim formulado já é delimitado, não é um daqueles temas abrangentes que muitas vezes somos criticados. Às vezes formulamos alguns temas e as pessoas dizem esse seu tema está muito abrangente, é preciso delimitar, é preciso estreitar. Ora, estreitar significa fazer esse exercício, desde a identificação da ciência até a linha de investigação mais estreita e mais precisa. Vou usar agora os termos que nós temos aí exibidos na tela. Dissemos que o primeiro passo é a identificação da linha da pesquisa. Estamos ainda a falar do procedimento A. Por exemplo, eu vou identificar a psicologia, dentro dos estudos de psicologia, vou identificar a psicologia pura. O segundo passo é dizer, dentro da psicologia pura, o que é que eu quero saber? Eu quero saber sobre psicologia do desenvolvimento. Dentro da psicologia do desenvolvimento, o que é que eu quero saber? Quero saber sobre o desenvolvimento da criança. Então, eu aí já seria capaz de encontrar um tema que se enquadre dentro, ou que se enquadre no desenvolvimento, ou nas fases do desenvolvimento da criança. E aqui eu já podia formular, por exemplo, um tema, as características psicocomportamentais apresentadas pelas crianças em fase de desenvolvimento. Muitas vezes acontece que ao definir um tema, nós temos um problema. E o problema é pensarmos que logo à partida a ideia que nos veio é exatamente aquele que vai ser o tema. Não é assim. Pensamos, a ideia vem, apreendemos uma ideia, mas temos que encontrar a linha mais fina dessa ideia. Eu apreendi a ideia da psicologia pura, mas tenho que encontrar dentro da psicologia pura o que é que eu quero saber. Depois de encontrar a resposta, tenho que encontrar a outra resposta por cima disto, até encontrar um limite final que permite então fazer uma pesquisa muito bem feita. Este é o procedimento A. Procedimento A, que começa por identificar a cadeira em que eu estou a fazer, a cadeira que eu quero investigar, e vai descendo até encontrar o assunto específico que eu vou estudar.